Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro. Essa é uma novidade aqui para 2023. A gente vai voltar a ter conteúdo gravado, conteúdo em vídeo, seja para trazer alguma notícia, alguma informação, alguma curiosidade, ou então um conteúdo mais denso para gerar debate na torcida, que é a ideia inclusive desse vídeo inaugural aqui dessa temporada de 2023. Eu quero conversar com vocês sobre Perry Match, patrocinador master, versus sócio torcedor, camisa 7. Trazendo alguns números, o ranking do patrocínio master, o ranking do sócio-torcedor em termos de quantidade, em termos de receita, para a gente poder entender o lugar que o Botafogo se encontra, tanto de um lado quanto do outro. Todo mundo, logicamente, ficou super feliz quando o Botafogo anunciou nesses dias o patrocínio master da Perry Match, 55 milhões de reais em 2 anos de contrato, 27,5 milhões por temporada, portanto, um valor significativo que coloca o Botafogo no top 3 do futebol brasileiro, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. Sempre lembrando que no caso do Palmeiras, a Crefisa não é só patrocinador master, ela fechou a camisa do Palmeiras com as suas marcas. Então esses 81 milhões de reais que podem chegar a 120 de acordo com bonificação por conquistas e tudo mais, na real não é só patrocínio master, é a camisa de modo macro. E o Flamengo, a gente sabe, né? O presidente do Banco Estatal lá de Brasília tinha relação com o antigo ou atual presidente do Flamengo. Sinceramente, agora eu não estou me recordando, mas tinha essa relação. Já no caso do Botafogo, a gente está falando de uma negociação de uma empresa que queria entrar no mercado brasileiro e enxergou na marca Botafogo uma boa plataforma para poder ganhar esse reconhecimento de marca aqui em território nacional. Inclusive, um dos diretores da Perry Match, a gente vai falar sobre isso em live, logicamente, um dos diretores da Perry Match enumerou por que a Perry Match escolheu o Botafogo. Então é super importante essa reconstrução da marca Botafogo, essa valorização da marca Botafogo, um baita trabalho, uma baita conquista do departamento comercial da SAF Botafogo, que logicamente merece vários elogios por parte da torcida. O torcedor botafoguense, mesmo aquele mais crítico, que não consegue elogiar nesse momento a conquista desse patrocínio master, tá vivendo num outro universo, sinceramente. Aí vira aquela crítica vazia, o cornetar por cornetar, que nunca é legal, logicamente. Agora, quando a gente fala de sócio-torcedor, comparativamente a patrocínio master, a gente percebe que o Botafogo está muito atrás das outras equipes do futebol brasileiro. Eu digo tanto em quantidade de sócios-torcedores, quanto em arrecadação. Hoje, a Perry Match representa 3 vezes mais do que o Botafogo tinha previsto para a temporada de 2022 com o sócio-torcedor. E olha que o Camisa 7 dobrou de tamanho de 2021 para cá, o que é um baita resultado, logicamente. Apesar do Botafogo ainda não ter conquistado aquele título de expressão, não ter um time recheado de craques, a torcida, na esperança que a SAF trouxe, decidiu se associar. Isso, inclusive, é interessante da gente observar, porque a gente sabe que na cultura do futebol brasileiro, normalmente os torcedores buscam se associar quando o time está indo bem, quando conquistas estão próximas de acontecer ou já aconteceram. Isso acontece em todas as equipes. Quando seu time está indo bem, o número de sócios-torcedores aumenta. Quando o time está indo mal, esse número de sócios-torcedores dá uma recuada. Aconteceu com o Atlético Mineiro, que em 2021 ganhou tudo, exceto a Libertadores, logicamente. E agora, em 2022, não teve o mesmo desempenho. Saiu de mais de 100 mil sócios-torcedores para mais de 74 mil. Um número para lá de relevante e expressivo ainda, mas uma queda bem considerável também. Então não é uma exclusividade do Botafogo. Essa questão do resultado esportivo dentro de campo, da qualidade do time, influenciar o quanto o sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor pode crescer. Porém, a gente percebe na torcida do Botafogo uma mudança que começa a acontecer. Torcedores se associando na expectativa para chegar junto, para estar lado a lado do Botafogo nesse momento. Não à toa, a gente conseguiu dobrar esse quadro de sócios-torcedores nesse período. Então é uma mudança que precisa ser elogiada e enaltecida. Mas é claro, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Em termos de quantidade de sócios-torcedores, só para você ter uma ideia, o Botafogo está lá atrás no ranking em relação às principais equipes do futebol brasileiro. O Flamengo hoje, com os dados de dezembro de 2022, lidera, embora o Corinthians em agosto de 2022 tenha informado 154 mil sócios, mas esse número reduziu, a gente não tem novas atualizações, não consegui encontrar esses dados, portanto, a título de dado oficial, dezembro de 2022, o Corinthians ele fica com um asterisco.
o Flamengo liderando com 105 mil sócios. O Internacional na segunda colocação, com mais de 81 mil sócios, também chama bastante atenção, assim como o Palmeiras, com mais de 75 mil sócios. O Atlético, com mais de 74 mil, o Cruzeiro, com mais de 69 mil sócios, o Vasco, com mais de 57 mil sócios. São vários os programas de sócio-torcedor que realmente estão muito distantes do Botafogo. Enquanto no Patrocínio Master, o Botafogo é top 3. Existe nitidamente uma discrepância. E quando a gente fala de arrecadação com sócio-torcedor, aí a coisa fica pior ainda. Porque em termos de arrecadação, enquanto o Botafogo fez uma previsão para 2022 de 9 milhões e meio de reais, o Fortaleza, por exemplo, que nem está à frente do Botafogo em termos de sócio-torcedor, cerca de 200 sócio-torcedores a menos, muito próximo ali, né? Mas o Fortaleza previu 19 milhões de receita para 2022. Quando a gente olha para outras equipes, a distância fica maior ainda. O Atlético Mineiro tinha feito uma previsão de 30 milhões de reais. O Cruzeiro, 35 milhões de reais. O Palmeiras, mais de 50 milhões de reais. O Internacional, mais de 70 milhões de reais. O Flamengo, nosso rival aqui do Rio de Janeiro, mais de 65 milhões de reais com sócio-torcedor. A distância é gigantesca. Logicamente, a SAF Botafogo, o departamento comercial da SAF Botafogo, precisa aprimorar cada vez mais o camisa 7. Tanto o atendimento, quanto os benefícios, quanto a sua relação com torcedores off-Rio. Aquela galera que não pode ir aos jogos, mas que quer ter esse contato e quer fazer parte da família Botafogo, conforme Luiz Castro sempre fala, somos uma família, né? Uma grande família. Tem torcedor que já chega junto, independente de qualquer coisa. Outros precisam de um incentivo. E por isso, o departamento comercial da SAF Botafogo precisa olhar para essa questão com muito carinho mesmo. A gente já viu algumas melhorias. Torcedores off-Rio podendo participar de experiências. Isso é super bacana. Isso aproxima o torcedor. Faz com que o torcedor se sinta parte de algo maior. E isso é o Botafogo para todos nós. É algo muito grande na nossa vida. A gente sabe a importância que o Botafogo tem no nosso dia a dia. Então a construção dessa relação através do camisa 7 é fundamental. Em que pese, logicamente, o quanto cada clube cobra pelo seu sócio-torcedor, o preço dos planos e tudo mais, o Botafogo tem um longo caminho a ser percorrido em relação à receita com camisa 7. 9 milhões de reais frente a outras equipes do futebol brasileiro é muito aquém. Precisamos chegar junto, logicamente, quem puder. Se você pode, se você tem condições, seja sócio. Se associe, não espere o momento da grande conquista. Faça parte ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada. Se você ficar super feliz com o Patrocínio Master, top 3 do Brasil e o peso que isso representa para o Botafogo, lute também para que no Camisa 7 a gente, além de ter um serviço de boa qualidade, porque somos clientes da SAF Botafogo também, não podemos esquecer isso, não é só na paixão o discurso que tem que vir da SAF. Se associe pelo amor ao Botafogo, não. A gente tem que ter os nossos benefícios, logicamente. Mas faça parte dessa caminhada, busque fazer parte dessa caminhada, porque à medida que o Botafogo for fazendo mais e mais dinheiro com sócio-torcedor, se somando a outras fontes, a Operação Botafogo ela se torna autossustentável. E essa situação do Textor ter que ficar mandando dinheiro de fora para dentro, aqui, para que a gente possa fazer a operação girar, custear a Operação Botafogo, isso não vai durar para sempre. A gente sabe que a ideia não é essa. Não estou preocupado com o bolso do John Textor. Ele hoje tem que mandar porque existe uma necessidade. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer para sempre, nem é o cenário desejável. O cenário desejável é que a Operação Botafogo consiga se pagar por conta própria. E para isso acontecer, nós também podemos e devemos, eu diria, fazer parte do processo. Se você pode, escolha estar lado a lado. Escolha se associar. Escolha chegar junto. Não só quando tiver a conquista, não só quando tiver um craque, mas ao longo dessa jornada. É o que a gente defende aqui no Fala Fogão, vocês não têm a obrigação de concordar. Mas é um debate importante. O sócio-torcedor não pode representar 3 vezes menos do que o Patrocínio Master. Na verdade, com o tamanho da torcida, a gente tem a capacidade para fazer essa fonte de arrecadação ser cada vez mais importante e superar o que a Perry Match hoje paga ao Botafogo. A estrada é longa, logicamente, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Eu acredito que o Botafogo vai ter 50, 60, 70, 80 mil, 100 mil sócios-torcedores, porque temos capacidade para isso. Então a gente vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir fazer essa fonte de receita crescer e eu espero de verdade que o próprio Botafogo
faça tudo o que é necessário para tornar o Camisa 7 um programa foda, daqueles da gente falar assim, meu irmão, um dos melhores ou talvez o melhor do futebol brasileiro. É isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.